Eu sempre o recebo por aqui, vou recebê-lo agora, que ele é prefeito. O recebi da última vez ainda como vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Júnior, prefeito de Manaus. Seja bem-vindo ao Alô Cidade. Desde o dia 31 de março, o senhor recebeu essa missão de conduzir a cidade de Manaus a partir de agora. E que missão é essa, né, prefeito? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Amaral. Missão honrosa de poder realmente trabalhar, me entregar, me dedicar à cidade que me viu nascer, uma cidade que tem as marcas, né, das intempéries, do clima, do tempo. Agora o Gavião aí estava cantando para a música vir. Não canta não, chega de chuva, mas nossos desafios são muito grandes, mas a gente está dando aí continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-prefeito Davi Almeida e é claro que com muito trabalho, com muito envolvimento, com um time coeso, nós vamos dar os resultados que a cidade de Manaus espera de todos nós. O senhor chega à Prefeitura de Manaus como titular do Executivo Municipal com algo que lhe é peculiar, uma força de trabalho, a juventude, e isso são vantagens no que diz respeito à política rotineira do estado do Amazonas, que teve nos últimos, vamos colocar aí, nos últimos 20 anos, 2 décadas, prefeitos bem mais velhos que o senhor. O senhor acredita que isso de fato é uma vantagem? A juventude, aliada ao conhecimento mais profundo da cidade e das necessidades, neste momento em que o senhor recebe essa missão de tocar adiante obras que já estão em andamento, mas também dar conta de problemas que são crônicos dentro da cidade de Manaus? Sim, Amara, olha só, eu sou uma pessoa igual você, que está me vendo aí, que tem a mesma origem que você. Sou o 3º prefeito mais jovem da história da cidade de Manaus. O primeiro foi o Gilberto Mestrinho, o segundo foi o Eduardo Braga e o 3º sou eu. Então assim, mas vim com uma bagagem da rua, vim de baixo e graças a Deus todas as secretarias que eu galguei até aqui, seja de Secretaria de Feiras e Mercados, de Infraestrutura, dei tudo de mim, me entreguei, me dediquei de manhã, de tarde, de noite. E temos um desafio agora, depois de um período de inverno como esse que a gente está vivendo, o desafio de dar continuidade a trabalhos importantes, como a construção de viadutos, melhorar o trânsito da cidade de Manaus. Você que está me vendo, eu também vivo os desafios do trânsito de Manaus. Manaus é uma cidade que tem 2.300.000 habitantes, mas tem mais de 1 milhão de veículos. É quase 2 habitantes para cada um veículo, Amaral. Então, os desafios do trânsito e as nossas ruas da cidade de Manaus são as mesmas ruas de 45 anos atrás. Por esse motivo, a gente colocou mais uma faixa ali na Avenida do Turismo, enlarguecemos a Avenida do Turismo para ter 3 faixas, porque ali vai ter 26.000 unidades habitacionais e também iremos fazer o alargamento em outras vias da cidade, como, por exemplo, uma vantagem que nós temos muito é aqui a Avenida André Araújo, fica bem na frente dos estúdios da Crítica, que nós queremos aí seguramente dar a Avenida André Araújo, que hoje está dentro de um gargalo, uma condição muito melhor logo no futuro. Temos muitos desafios, mas não falta da nossa parte força de vontade. É interessante essa visão de planejamento, quando o senhor fala, largamos a Avenida do Turismo. Na época que essa obra começou a ser executada, muito foi criticada, mas por que estão alargando? Tem tantas áreas da capital amazonense que precisam, é porque o povo, na verdade, está acostumado com o improviso. E aí, quando a gente lembra que no Rapidão, ali no Rodonel Metropolitano de Manaus, a antiga Estrada do Tarumã, a gente tem pelo menos 3 conjuntos habitacionais populares prontos para serem entregues. E isso contribui imensamente com uma grande quantidade de veículos circulando, tanto da Zona Norte quanto da Zona Oeste, para acessar o centro, e que tem como único foco de escoamento a Avenida do Turismo, que é agora uma avenida alargada. E por que é esse o foco? Porque a Torquato Tapajós hoje ela já é sobrecarregada com o trânsito que vem da Zona Norte, praticamente muito sobrecarregada. Então o nome disso é planejamento. Quando se planeja, o pessoal estranha. Mas depois que está executado, a gente está mostrando, né, esses conjuntos habitacionais localizados ali na área oeste da capital, que estão prestes a serem entregues. São obras da Prefeitura também, né? São obras da Prefeitura, recurso do governo federal. É uma obra importante de habitação, é o maior pacote de obras de habitação da história da Prefeitura de Manaus, iniciado pelo ex-prefeito Davi e que eu estarei dando continuidade. 516 unidades habitacionais já estão sendo entregues nos próximos dias e nós entraremos intensamente para, tão logo abrir o verão, a gente dar-lhe
com uma velocidade nunca vista ainda na construção das outras unidades habitacionais, porque nós temos um desafio. As pessoas moram muitas das vezes em área em situação de risco, não porque querem, mas sim por necessidade. Eu não vou lá nas invasões ou nas ocupações irregulares jogar pedra ou criticar, pelo contrário. Nós temos que criar alternativas para que essas pessoas tenham um local seguro e digno. Agora sabemos das dificuldades. E aí, Amaral, tu me dá uma oportunidade de poder falar desse alargamento que foi feito na Avenida do Turismo. Aquele é o recurso federal, uma emenda do senador Eduardo, que era do turismo para uma obra de infraestrutura, pavimentação asfáltica que contemplasse um cartão postal de Manaus. Ou seja, nós fizemos isso no acesso à Ponta Negra. Então, às vezes, é muito fácil o papel muitas vezes usado até pela oposição, que eu abro aqui as portas para conversar com a oposição sem nenhum problema, mas uma oposição que seja respeitosa. Porque oposição desrespeitosa, com palavras de baixo galão, não representa o povo de Manaus. Eu tenho uma origem muito simples, eu vim de baixo, eu fui feirante, trabalhei com meu pai e com a minha mãe. E olha, nesses ambientes de feira, tem pessoas criadas por pais e mães valorosos, muita gente boa, que cria o filho e a filha com palavreados que representam o nosso povo. Então, um vocabulário baixo, chulo, não representa a família do povo de Manaus. O povo de Manaus não pode ser vendido lá fora, nos outros estados, através da internet, como herói de galeroso. Pelo contrário, eu vou ser o prefeito que vou trabalhar pelas pessoas de Manaus, a mãe, o pai, o filho, o avô, e é desse jeito que a gente vai dialogar com quem pensa muitas das vezes político, ocupando o cargo público ou não, vereador, deputado, qualquer um que seja. Eu vou dialogar com muita tranquilidade, com o coração aberto para ouvir com respeito e vou respeitar. Agora, se vier sem o respeito, aí fica realmente complicado. Alerta da Defesa Civil, né? Eu acho que você de casa recebeu, a gente recebeu aqui no estúdio. Isso diz respeito a chuvas intensas aqui na cidade de Manaus. Aliás, vem chovendo na região metropolitana desde ontem. Essas chuvas intensas aumentam a preocupação do trabalho da Defesa Civil no monitoramento dessas áreas que são tão necessárias. E eu sei que existe também verba de emenda, o senhor falou para a habitação, falou para a Avenida do Turismo, mas tem verba de emenda para trabalhar exatamente essas áreas onde há o risco de desbarrancamento, erosão, vossoroca, aqui na cidade de Manaus. Como é que está esse trabalho de infraestrutura nessas áreas tão estratégicas para evitar tragédias na nossa cidade, prefeito? Nós demos a ordem de serviço em 14 encostas, recursos esses do governo federal, aportados aos cofres públicos municipais, intermediados pelo senador Eduardo, e nós estamos trabalhando já, por exemplo, a Pingo d'Água. Pingo d'Água que teve, inclusive, há 3 anos atrás, uma tragédia, era um recurso que estava cadastrado, o governo federal destinou recurso através dessas emendas, nós estamos com as obras a todo vapor. É claro que as obras paralisam no momento da chuva, mas tão logo a chuva vai parando, eles já vão entrando, entra pelo dia, entra pela noite, no momento que a chuva para, as obras começam de novo, para não oferecer risco aos trabalhadores e aos servidores. Então, nós temos recursos destinados a essas áreas de encosta. Nós fizemos 31 áreas em Manaus, mas tem outras áreas que nós estamos trabalhando. Por exemplo, aqui na Avenida Mário Ipiranga, ao lado da Delegacia da Mulher, nós estamos fazendo 2 encostas com geomanta, recurso da Prefeitura de Manaus. Nós estamos com as obras aceleradas, já queremos entregar nos próximos 60 dias aquela obra. É uma obra que trazia risco aos condutores e aos pedestres. E agora nós estamos diretamente trabalhando para minimizar esse dano e esse risco aos condutores de veículos que passam por ali. E é uma espécie de teste também para replicar aquela tecnologia que está sendo empregada ali Geomanta. em Flores, né, a tecnologia da Geomanta, em outras áreas da cidade onde, obviamente, o terreno permita esse tipo de intervenção. No assunto, o senhor é especialista. A gente lembra muito bem aqui no Alô Cidade, tinha a questão de uma erosão lá na Travessa A2, lá na zona leste da capital. Nós mostramos o antes e mostramos o depois. E o depois ficou muito melhor do que o que já havia antes da erosão. Ou seja, à medida em que as entregas estão sendo feitas, o sarrafo vai ficando mais alto e a cobrança também, prefeito. É verdade, nós temos entregas em várias áreas da cidade de Manaus, são 18 distritos de obras trabalhando em muitas frentes, a chuva não tem brincado. Olha, semana retrasada, Amaral, você me dá aqui a oportunidade com a tua audiência, você que está me vendo, há 2 semanas atrás choveu 161 milímetros de chuva. Olha só que desafio, o que cai a maior chuva dos últimos 6 anos. É como se você na sua casa, na sua pia, que tem uma torneira e um ralo. Imagine que se você colocasse 6 torneiras e aquele mesmo ralo, caindo no mesmo minuto.
ia transbordar a sua pia. É isso que tem acontecido em Manaus e em quase todas as capitais do Brasil. Esse não é um problema apenas de Manaus. As chuvas que caem hoje são bem diferentes das chuvas que caíam há 30 anos atrás e aumenta o nosso desafio. Por isso, nós estamos buscando tecnologia com novos engenheiros para que nós possamos abrir a quantidade de macrodrenagens, redes de drenagem superficiais novas e outras áreas, por exemplo, mais de 50 mil metros de drenagem profunda nós já implantamos novas. Só que a gente tem que avançar ainda mais. Temos muitos desafios em quase todas as áreas, mas essa de drenagem profunda é uma das que mais nos preocupa por conta que tem lixo que descartado de forma irregular no momento da chuva é levado até essas tampas de bueiro que acaba trazendo os problemas que você sabe de inundação. E aqui fica um apelo, eu sei que é um apelo para uma pequena parte da população, não para toda. Descarte lixo de forma correta. Na sua casa todo dia tem coleta de lixo, todo santo dia, você já sabe a hora que passa, não coloque fora da hora. Justamente porque o cachorro vem, às vezes um animal, uma pessoa também vem, quebra, rasga a sacola, a chuva vem, leva até a drenagem profunda e traz os problemas que nós temos no dia de hoje. Me permita, só para encerrar esse assunto das chuvas aqui, a gente iniciar um outro assunto, coloque dentro das suas prioridades a macrodrenagem. Eu sei que esse assunto depende também do governo do estado, principalmente na parte de licenciamento e de recursos, porque não se faz nada sozinho na cidade de Manaus, mas as bacias do Passarinho, Bolívia, do Tarumã de maneira geral, há muito tempo, eu diria desde 2009, não passa por um trabalho de macrodrenagem. E isso é importante para evitar esses alagamentos ali na área do Colônia Terra Nova, Rio Piorini, própria União da Vitória, que vem sofrendo muito com isso, precisa desse trabalho de macrodrenagem e eu tenho certeza que o senhor já deve estar pensando a respeito disso. No contexto político, eu gostaria de entrar nessa questão com o senhor, porque o senhor recebeu a confiança do ex-prefeito Davi Almeida, que lhe deixou essa batata quente chamada Prefeitura de Manaus. E não faria isso para concorrer ao governo do estado se não confiasse no trabalho que o senhor pode fazer. E ao confiar esse trabalho de prefeito ao senhor, ele também está convocando a cidade de Manaus a confiar no Renato. No Renato, não mais vice-prefeito e secretário de infraestrutura, mas no Renato prefeito. E aí agora a gente deposita toda essa confiança no senhor. E ao depositar, a gente sabe que Manaus tem grandes desafios para serem superados. Eu entendo que alguns deles não terão cabo em 2 anos. A gente entende perfeitamente o desafio que é, por exemplo, o trânsito na cidade de Manaus. Mas alguém precisa começar a enfrentar esses desafios. O que vocês pretendem fazer a partir de agora no que diz respeito ao trânsito? Entendemos, muito já foi feito. A bola do produtor hoje é um complexo viário, né? O viaduto Márcio Souza aqui também. Tem um viaduto que está sendo construído na Zona Oeste que é estratégico e já deveria ter sido feito 10 anos atrás e ainda não foi, mas está iniciando. O que mais pela frente se espera em trânsito e mobilidade urbana? Primeiro, Amaral, você me dá aqui a oportunidade de fazer um agradecimento público. Primeiramente, eu devo ao local que eu estou como prefeito de Manaus, eu devo a Deus, devo a generosidade e a confiança do prefeito Davi e à população, ao povo de Manaus, que nos conferiu o voto de prefeito e vice-prefeito de Manaus. A minha gratidão será totalmente convertida a trabalho, suor, entregas ao legado que o prefeito Davi começou, mas também aquilo que as pessoas já esperam de mim com trabalho e resultados. Com relação ao trânsito, Amaral, você me dá a oportunidade de falar. Em 2 anos e 9 meses, como secretário de obras na gestão do ex-prefeito Davi, nós entregamos 2 ou 3 viadutos em 2 anos e 9 meses. Antes, você via na sua casa um prefeito de um mandato para o outro passando, um começava e o outro terminava. Sob o nosso comando foram 3 viadutos em 2 anos e 9 meses. E já demos a ordem de serviço no viaduto Passarão, que fica no final da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira. E eu vou te dar aqui uma informação hoje. Já nos próximos 100, 120 dias, nós vamos dar a ordem de serviço em mais um viaduto, que eu não posso falar ainda qual é, mas essas são as soluções de trânsito para uma cidade cosmopolita, uma cidade com 2.300.000 habitantes, que tem gargalos de trânsito. Por que o trânsito é desse jeito? Porque nós temos dificuldades. São 2.300.000 pessoas e mais de 1 milhão de veículos. E todo mês entra mais 5 mil novos veículos em circulação na cidade de Manaus.
E as ruas são as mesmas. Por isso, nós temos que enlarguecer algumas, nós temos que criar tempos semafóricos na cidade de Manaus que ajudem. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do lado. Ali na Paraíba com a Belo Horizonte, eu fui muito criticado com aquele semáforo que foi colocado, implantado ali embaixo da ladeira. Foi dito, não, nunca vi um semáforo numa ladeira, então nunca foi na Bahia. Então, assim, acabou o problema de trânsito daquele entorno. E agora os pedestres conseguem passar com segurança. Quem está na Belo Horizonte atravessa sabendo que não vai correr risco de vida. Então são soluções como essa. Estamos com técnicos de outros estados em Manaus fazendo um estudo aprofundado. E já nas próximas 3 semanas faremos um lançamento de pelo menos 5 pontos, mudança de trânsito na cidade de Manaus, em 5 pontos da cidade, se você me permitir. E toda a crítica que sempre foi muito cortês com a nossa gestão. Estarei aqui para mostrar em primeira mão, se vocês quiserem, para melhorar o trânsito que você pega todo dia, seja no ônibus, no carro, na moto, você chegar mais cedo em casa, para você chegar mais cedo no seu trabalho. Esses são os desafios de Manaus que eu me coloco à disposição, humildemente, com muita humildade, com o coração de alguém que veio lá de baixo, mas para trabalhar, entregar, suar, me dedicar. Eu não estou aqui para fazer o meu nome. Eu estou aqui ocupando o cargo de prefeito de Manaus para honrar as origens que eu vim, de homens trabalhadores, de feirantes, mas também de carregadores, mas também da assistente, da funcionária, da mulher que cuida de uma casa, de um lar, que tem realmente as raízes que eu tenho. Eu estou aqui para honrar essa origem. E é isso que eu vou fazer todos os dias. Como o trabalho do vice-prefeito quase não aparece, nos bastidores políticos, eu sei disso porque a gente cobre também os bastidores, o senhor é visto como alguém que vence pelo diálogo, que estabelece sempre ligações importantes e que na conversa, uma conversa muito bem estabelecida, consegue unir até aquilo que era impossível da gente ver união. Isso continua a partir de agora, porque o foco está no senhor, no executivo. E o executivo precisa, às vezes, tomar medidas mais drásticas. Mas a articulação que o senhor fazia nos bastidores como vice-prefeito continua agora trazendo, agregando esses apoios que são importantes para a governabilidade? Não tem como, acredito que não tem como nenhum governo sobreviver sem diálogo. A conversa, ouvir pessoas que pensam diferente de você, ouvir pessoas que pensam igual a você, chegar ali em um meio termo que seja bom para a população. Eu acho que acima das questões das siglas partidárias, acima dos políticos, acima do prefeito Renato, eu sou o servidor número 1 da prefeitura, mas isso não me coloca numa condição melhor, pelo contrário, eu sou funcionário da população. Todos os vereadores de Manaus recebem salários pagos por você. Eu, prefeito, recebo salário seu. É você que paga o meu salário, então eu sou funcionário da população, o nosso patrão é o povo. Então, assim, fica aqui um registro do diálogo. Os problemas políticos têm que ficar do lado de fora quando o assunto for cuidar das pessoas. Quando você vê muitas das vezes as brigas acontecerem dentro do cenário político, gasta-se muita energia, muitas das vezes, em brigas políticas, esquece de brigar pelaquilo que o povo mais espera, que é o trabalho, é a atenção. Então, essa articulação, esse diálogo, eu vou continuar, eu escuto quem é situação, eu escuto quem é oposição, se vier com respeito, respeitando a minha origem, respeitando da onde eu vim, respeitando meu pai e minha mãe que me criou com educação, sem usar palavras de baixo calão, sem usar um baixo nível. Eu não quero que mostrem Manaus para os outros estados, através da internet, como uma cidade de baixo nível. Pelo contrário, nós temos uma cidade honrada, pessoas que estudam, trabalhadoras, que pegam ônibus todos os dias para sustentar suas famílias. É esse diálogo, é por isso que esse diálogo eu vou estender ao campo político, saindo não somente do campo político, mas para ouvir dentro dos bairros, nas ruas, a Dona Maria, o seu João, ouvindo os anseios de quem realmente... Eu vou te dar um dado aqui, há 3 semanas atrás, faltava uma semana para assumir a prefeitura. Eu botei um chapéu e peguei 8 ônibus em um dia. Minha equipe não sabia nem de comunicação e nem de segurança. Peguei um ônibus 204 lá na Dublin e fui. Passei no terminal, passei por todos os terminais, peguei o 014, o 222, o 010 e fui rodar na cidade. Passei no Ceasa, no Mauazinho, no Lírio do Vale e rodei em toda a cidade de Manaus. Sabe por que eu fiz isso? Anotei aquilo que eu entendo
que é as dificuldades. Fiz isso, Amaral, porque eu só tenho como entender. Lembrando que eu já vivi. Já peguei ônibus para ir para a escola, já troquei de roupa para ir para a escola atrás de uma banca de fruta. Eu já vivi isso. Então, eu agora preciso ter essa experiência numa cidade que está muito maior, com muitos desafios, para poder sentir a dor que a população sente. E com as marcas da minha vivência, da minha história, poder contribuir com a cidade que me viu nascer, com a história da minha cidade. Eu estou tendo a oportunidade de representar 2.300.000 pessoas. Pais e mães de famílias, alguns gostam de mim, outros não gostam, sem nem me conhecer. Mas eu quero pedir aqui humildemente a oportunidade de poder te servir, de poder trabalhar. Eu vou acertar, vou errar, é natural, nós somos seres humanos. Quem não erra, que atire a primeira pedra. Mas vocês vão ver uma pessoa trabalhando com o coração acompanhado do corpo. O meu coração não vai ficar em casa. Eu vou sair de casa todo dia com o meu coração olhando no olhar de uma criança, a esperança, porque eu tenho uma filha de 7 anos. No olhar de uma adolescente, o campo que precisa ser reformado. No olhar de um morador da zona rural, que nós já recapeamos 10 ramais, a esperança de poder escoar o seu produto, para poder chegar na feira e olhar no olhar de um feirante, que ele precisa ter um ambiente reformado para vender esse produto, para que seja atrativo. É isso que nós temos a oportunidade. Eu rogo a Deus. Todos os dias eu oro a Deus, entrego minha vida na mão de Deus, a cidade de Manaus nas mãos do Senhor, porque Ele vai me dar e vai nos dar sabedoria e discernimento para todo dia trabalhar e vencer todas as lutas com trabalho. Mudanças no secretariado ou deve seguir a mesma linha de puxar quem está ali na vez para assumir e realizar um bom trabalho também? Mudanças em algumas secretarias. Alguns secretários decidiram ser candidatos a deputado estadual, deputado federal, até pré-candidato ao Senado, como é o caso do ex-secretário-chefe da Casa Civil, Marco Rota, que é pré-candidato ao Senado. Então, assim, nós temos alguns secretários que foram necessários fazer a troca. Já fiz ali a nomeação do Dr. Célio na Casa Civil, já fiz a nomeação do Eliatan Botelho na SEMAD, também fiz a nomeação do professor, doutor, mestre em educação, Arone Bentes, acabei de vir de lá, da CEMED de Manaus, e vou fazer aqui um anúncio hoje, o novo secretário, vou dar em primeira mão, aqui no Alôzão, alô, no Alôzão, vou dar aqui em primeira mão o novo secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, aquele que vai me substituir no comando da CEMINF, será agora secretário Madison Lino. Ele será o novo secretário da CEMINF, Secretaria de Infraestrutura. Ele vai ser secretário junto comigo e eu junto com ele, porque eu estarei sendo prefeito e secretário de obras junto, para dar todo o apoio dentro das dificuldades que tem. A experiência do Madison, alguém que além de ter sido funcionário do Tribunal de Contas, é alguém que já tem pelo menos 7 anos dentro da Secretaria de Obras, que tem uma vasta experiência técnica e juntamente com a experiência que eu acumulei nesses últimos 4 anos e meio na Secretaria de Obras, nós iremos fazer um misto de técnico com execução e vai render grandes frutos na cidade de Manaus. Cadê a equipe do prefeito aí? Olha, pessoal, da próxima vez que ele for pegar ônibus ali, avisem para ele não pegar o 640, tá? O negócio no 640, não deixem ele fugir. É o 640 o problema? É o 640. Qual é o principal problema? É assalto, mas isso não diz respeito à prefeitura, né? É assalto, a gente tem que mostrar, não deixa não, ainda mais de chapéu. Mas tem a guarda municipal, que está armada, é pioneira aqui na zona norte da capital e que tem feito um trabalho que se tornou referência. Vem ampliação desse trabalho, porque tem muita gente esperando por isso, prefeito. Sim, a Guarda Municipal é o orgulho da nossa gestão. O ex-prefeito Davi armou pela primeira vez na história a Guarda Municipal. Isso é histórico, isso é fazer história. Mesmo não sendo competência da Prefeitura de Manaus, a segurança pública, nós armamos o Guarda Municipal para contribuir para a população. A presença do guarda municipal em um terminal já inibe. E nós sabemos as circunstâncias que está a segurança, as dificuldades. Muitas das vezes a criminalidade, quando dá um passo na frente, muitas das vezes a população precisa dar dois passos atrás. E quando a gente arma a guarda municipal, a gente está dando 2 passos na frente e a criminalidade dando um passo atrás. Então, os nossos desafios eu quero construir a primeira academia de treinamento
do estado no caso do estado do Amazonas, dentro de Manaus, para que seja acolhedor aos guardas municipais e para o treinamento da segurança pública. O que nós queremos é que Manaus seja ali o lugar acolhedor, não somente para a guarda municipal, mas qualquer serviço da segurança. Não importa muito se mas o problema é do Estado. O problema é do Estado, o problema do Estado dói na cidade de Manaus, porque aqui é uma cidade capital-estado. Então nós temos os desafios, é o nosso povo, o povo de Manaus que está trancado dentro de casa quando a criminalidade está solta. Então os nossos desafios são unidos, independente de questões políticas. Eu não estou aqui fazendo críticas à polícia, não estou fazendo absolutamente nada, mas eu acredito sim que o policial deve ser melhor valorizado, como é valorizado o guarda municipal. Eu acho que deve sim ter um trabalho de inteligência ainda maior diante de todos os desafios que nós temos numa cidade como a cidade de Manaus. Prefeito, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista aqui no Alô Cidade, obrigado por levar essas informações, essa satisfação ao telespectador, à nossa audiência que está do outro lado e que agora deposita no senhor essa confiança. Quando eu lhe conheci, eu ainda tinha tempo de ir lá no Geraldo tomar uma caldeirada de bodó, hoje eu não tenho mais. Na época era o Renatão lá, né? Hoje está bem diferente, está pronto para o desafio e eu desejo que Deus te abençoe ao longo dessa trajetória e que você tenha a coragem suficiente para tocar essa cidade adiante. Muito obrigado, volte sempre. Sempre uma honra te receber aqui. Obrigado, Amaral, e para você que está nos vendo, muito obrigado pela sua audiência, mas também não esperem de mim menos do que tudo de mim entregue e dedicado à cidade que me viu nascer. Orgulhosamente, Manauara. Ei, quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!